Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Me chamo Paulo da Costa Paiva, irmão Paulo, franciscano penitente, terceiro. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, né? Para quem mora na cidade, que existe muito barulho, tanto em casa como próximo, na rua, na vizinhança, né? Quando não é um som alto, é um carro, pessoas gritando, né? E por aí vai. Existe muito barulho na cidade, nos centros urbanos. O silêncio incomoda. Por que o silêncio incomoda? Porque o silêncio faz a gente enxergar a nossa verdadeira face. E enxergar a nossa face às vezes não é nada agradável, né? Então, às vezes as pessoas fogem do deserto porque não querem encontrar as suas misérias, os seus pecados, os seus defeitos. Querem viver da ilusão. Mas aquele que se sente chamado a uma vida eremítica, urbana, a ser um penitente, aquele que tem uma vida de oração, sabe como é interessante, como é fundamental e importante uma vida de silêncio, uma vida de oração. Como o silêncio é importante para ter uma vida de oração. Então, algumas dicas. Eu mesmo, dentro de casa, eu tenho irmãos que botam som alto. E nossos quartos, o que separa às vezes é uma parede. E o som fica ali latente. Como é que a gente consegue rezar numa casa onde existe barulho direto, né? De som alto, de música, de todo tipo de música que você possa imaginar? Nada cristão, nada que alimente a alma de forma saudável. Então, uma das minhas estratégias é botar uns tampão no ouvido. Vende na internet, né? Aqueles tampão que a gente coloca dentro do ouvido. É uma das formas. Mas mesmo assim, às vezes o barulho ainda é mais alto, que impede, né? O som ainda consegue entrar na sua cabeça, querendo te dispersar. E o que a gente pode fazer diante disso? Eu criei uma estratégia de sobrevivência. E por isso que eu compartilho isso com vocês. Eu coloco um som bem alto. Isso mesmo, um som bem alto com músicas gregorianas. Por que música gregoriana? Para mim, a música gregoriana ela me ajuda a entrar num clima de oração. Então, uma forma de combater o barulho externo é criar o seu próprio barulho. Só que é um barulho que vai levar você a uma transcendência, vai levar você a um clima de oração. Então, o que acontece? Eu coloco o tampão, continuo com o tampão no ouvido, só que eu ligo o som alto no meu quarto, vai rolando as músicas gregorianas, e com a música gregoriana eu vou fazendo as minhas orações. Incrivelmente não atrapalha, aliás, ele soma e engrandece o clima de oração. E a gente vê nitidamente o Espírito Santo agindo. Eu percebo nitidamente o Espírito Santo agindo. E ali eu sei que está frutificando a oração. Então, como é que eu faço? Eu deixo rolando, né, a música, sem intervalo, sem propaganda. Cuidado com algumas plataformas que durante a música pode vir propagandas, né? Então, tira você totalmente do clima. Então, você tem que baixar alguns aplicativos que fazem você ficar direto na música sem atrapalhar em nada, né? Porque se você conseguir rezar no som, vamos supor, gregoriano, você vai do começo ao fim em sintonia, sem se dispersar, né? E isso é uma das formas que eu compartilho com vocês. Uma das formas de vencer e ultrapassar os empecilhos do barulho é criar o seu próprio barulho, mas um barulho de Deus, um barulho que leve você a Deus, né? E qual o barulho que eu uso? O canto gregoriano. Mas você pode usar outro tipo de músicas, né? Pode ser instrumental, pode ser uma música da própria igreja. Só que no meu caso, dá certo as músicas gregorianas. Graças a Deus, não tive mais dispersão nessa questão, sabe? Que eu acho fundamental, né? E a outra questão que eu vejo assim de grande importância
você ter aquele ritmo de oração, né? Orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, no mínimo 3 vezes no dia, no mínimo, né? Eu acho que é uma pessoa que se sente chamada a uma vida de penitente, uma vida de eremítica secular, ele tem que ter consciência e também tem que ter coerência naquilo que ele está realmente viver. Não viver só de fachada, né? Se você dizer por aí, não, eu sou isso, eu sou aquilo, ou veste uma roupa, mas não vive verdadeiramente aquilo, você está sendo um personagem, você não está vivendo verdadeiramente a sua vocação. Então, um cristão que se zele, que busca ser um penitente, que busca ser um eremita secular, ele realmente tem que ter aquele compromisso, aquela rotina diária de oração, né? Ou senão você está sendo apenas um personagem. Então cuidado, porque às vezes você pode estar enganando os outros, mas no fundo, e lá no fim, quem vai ser o mais enganado é você mesmo. Então a gente tem que ser muito autêntico, tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita, tá certo? Então guarde no coração essa dica diante dos empecilhos dos barulhos, né? Só mais uma dica para concluir. O que pode às vezes acontecer também é você vir com aqueles pensamentos, né, que atrapalham suas orações, né? Dispersa, tira você da sintonia com Deus, com o Espírito Santo. Então eu uso uma outra forma, focar em objetos, né? Objetos sagrados de preferência. Não é necessariamente você olhar para a cruz, mas você focar na sua cabeça um objeto santo. Você pode imaginar Cristo, você pode imaginar Nossa Senhora, um ambiente, mas não enche demais esse ambiente, não observe demais esse ambiente. Você tem que focar em objetos, em um ponto. Você reza e foca naquele ponto. Então, quando você foca, por mais que você se disperse em algum momento, você volta de novo porque você está focado naquele ponto. Então, quando eu estou rezando, eu foco na Eucaristia, né, na hóstia consagrada. Então, quando eu estou rezando, toda a oração, do começo ao fim, estou focado na hóstia consagrada. Então, por mais que surja em algum momento alguma dispersão, eu volto meu pensamento para a hóstia consagrada. Então, para você não se dispersar no pensamento, foque num ponto, uma referência, né? Pode ser um objeto, pode ser uma cruz, né? Pode ser Cristo crucificado, Cristo criança, Cristo pregando, Nossa Senhora, tá entendendo? Pode ser a hóstia consagrada, pode ser a palavra de Deus, e por aí vai. O importante é você não perder o foco. O importante é você não se dispersar. Então, irmão, guarde com carinho essas dicas que eu compartilhei com vocês, anos de orações. Essas metodologias, tanto para dispersar o barulho, como pensamentos intrusos, sempre está focado, né? Então, com o tempo você vai amadurecendo na oração, com o tempo você vai se tornando mais íntimo de Deus por intermédio do Espírito Santo. E você não vai perder, você sempre vai ganhar. Tempo nenhum você perde orando, você está ganhando, você está construindo uma escada que vai levar à eternidade, numa boa companhia, na companhia de Deus. Amém? Paz e bem.